Boa noite. Estou aqui na casa da professora Patrícia. Ela atualmente é secretária de Educação do município de Mascote. Ela é professora já há 22 anos no município de Mascote. Ela tem uma larga experiência no ramo da educação. Ela é professora, ela é pedagoga do município há muito tempo já e tem uma larga experiência. Professora Patrícia, é um prazer estar aqui na tua casa nessa noite para nós aprendermos um pouquinho, colher informações sobre a avaliação da aprendizagem. Professora Patrícia, o que é a avaliação da aprendizagem? Boa noite, William. Para mim é um prazer estar te recebendo em minha casa para conversarmos um pouco sobre a avaliação. Você que já foi meu aluno e que eu tenho muito orgulho de ver que você está caminhando, rumo também a ser um professor, e eu tenho certeza que será um excelente professor. Falar de avaliação, por mais que pareça fácil, não é um processo fácil. Avaliar exige muita competência e muita responsabilidade, porque ainda mais quando se fala de avaliação da aprendizagem, é algo que a gente deve se preocupar, porque os nossos alunos, eles aprendem de forma diferente. E às vezes a gente tende a achar que o aluno todos aprendem da mesma forma. Então, o professor ele tem que estar muito atento no processo de avaliação, porque cada aluno aprende de maneira diferente e em tempos diferentes. Então, avaliar no contexto educacional, hoje a gente entende como um processo em que a gente vai observar, vai inserir instrumentos na escola para que a gente possa perceber como está o avanço da aprendizagem do educando. Então a gente precisa inserir alguns instrumentos, precisa usar metodologia diferenciada para poder subtrair desse aluno, para poder saber como é que está o processo de aquisição do conhecimento dele. Então a gente precisa estar muito atento, porque avaliar o processo educacional é algo que a gente precisa repensar, ter cuidado, algo onde a gente vai estar fazendo juízo do aprendizado do aluno, mas se prestar bastante atenção nos avanços que vai acontecendo durante as aulas. Como é medido o conhecimento do aluno? É muito complexo a gente falar assim, medir o conhecimento do aluno, uma vez que a gente entende que ele aprende gradativamente. É como eu disse na questão anterior. É preciso a gente estar introduzindo instrumentos, atividades diferenciadas para que o aluno vá construindo gradativamente o seu conhecimento. Então, através dos instrumentos que é oferecido ao aluno, o professor sabiamente vai vendo a construção do seu conhecimento. Então, a partir daí a gente pode dizer que está sendo medido para saber como é que está o nível de avanço do aprendizado desse aluno. Qual o papel do professor no processo de aprendizagem do aluno? O professor, de acordo com a LDB, ele é o mediador desse conhecimento, pois o aluno ele já chega na escola com determinado conhecimento, ele não chega na escola com uma tábua rasa, como se ele fosse algo vazio, que não tivesse nada. Então ele sempre já sabe alguma coisa. Então o professor ele tem que mediar a construção do conhecimento sistemático do aluno. Então, na medida que o professor vai trabalhando com esse aluno, vai fazendo atividades com ele, o professor vai mediando o que ele já sabe para construir saberes. Então, ele precisa ser esse mediador, onde vai propiciar que o aluno aprenda cada vez mais. Quais as formas de avaliação empregadas na escola? Ok. De acordo com a LDB 9394, a avaliação se constitui um processo processual contínuo e cumulativo. Então, as escolas do município elas seguem esse padrão, de estar fazendo esse processo com o aluno. Tudo que o aluno vai construindo durante o seu processo em sala de aula, o professor vai acumulando. Por isso que avaliar é algo que vai sendo construído gradativamente. Então, o professor ele precisa estar atento para que ele não perca nada de que o aluno possa produzir. Às vezes o aluno pode ser um pouquinho mais peralta, às vezes assim, o aluno não está aprendendo. Mas cada um tem uma forma diferenciada
de aprender. Então, nas escolas hoje, nós orientamos os professores para que essa avaliação aconteça dessa forma, contínua, processual e cumulativa. E que o professor vai, através desse processo, avaliando o que ele pode estar fazendo para melhorar gradativamente o conhecimento desse aluno. Professora Patrícia, qual mensagem a senhora deixa aqui para nós que estamos nessa noite entrevistando a senhora sobre a educação no nosso município? Eu deixo a mensagem que vocês continuem firmes, que vocês estudem, porque ser professor é estudar a todo momento, a cada dia, a cada momento, nós estamos buscando conhecimento e que vocês façam isso, essa atividade contínua de busca do conhecimento, pois a cada momento as coisas vão mudando, as leis vão mudando, a cada dia baixa uma normativa de que muda uma coisa, que muda outra. Existem vários projetos no município também que auxiliam no aprendizado dos alunos e que para ser professor hoje na sociedade atual, no contexto atual, é preciso ter muito amor. Eu acho que o foco, o passo mais importante para ser professor é amar o que faz, porque se não houver amor, né, a pessoa não consegue fazer um bom trabalho. Se a gente for pensar somente, eu vou ser professor porque no município de Mascote é a forma da gente conseguir um emprego rápido, se for pensando só por aí já começa a ser errado. É preciso ter amor no que faz. Ser professor é uma opção, é a dedicação de amor, porque só através do amor a gente consegue trabalhar, a gente consegue viver. Aliás, não só professor, qualquer outra profissão que a pessoa vá ter, você tem que amar, porque se for meramente só pela questão financeira, não vai conseguir fazer um bom trabalho. E que vocês e os outros alunos também que estejam fazendo esse curso tenham isso em foco, né? Seja objetivo, seja sempre uma pessoa estudiosa, leiam bastante. Infelizmente hoje nós contamos com professores que não gostam muito de ler. E professor que não gosta muito de ler, como é que ele vai formar bons leitores? É impossível, né? Então que vocês sigam, que vá com muito amor, com muita garra, com muita determinação, desejo, vontade, e com certeza vocês serão excelentes profissionais. Muito obrigada. Agradecemos a professora Patrícia, que dispôs de seu tempo para nos receber aqui na sua casa. Obrigado, professora. Que Deus continue abençoando. Boa noite. Estamos aqui na casa do nosso amigo e professor Sebastião Moreira, há 30 anos na carreira da educação, né? Então, hoje nós estamos aqui com o de fazermos uma entrevista com ele sobre um trabalho da faculdade que foi exigido, né, pela nossa professora Helena Ramos. E hoje nós estamos aqui com Sebastião. E Sebastião, boa noite. É um prazer estar aqui com você, na sua casa, agradecendo também a oportunidade, a chance de nos receber. E nesse momento vou te fazer uma pergunta e colher sua resposta para o nosso desenvolvimento, para o nosso trabalho. Ok, obrigado. O prazer é todo meu em recebê-los aqui, recebê-lo também, ali, o aluno também, né, o Will, e estarei aqui, né, para colaborar com você no que for possível. Sim. Então a pergunta que eu quero fazer para você é: o que é a avaliação como poder regulador? Olha só, a avaliação como poder regulador é aquela avaliação que não avalia o aluno como um todo. Existem vários tipos de avaliação, então essa avaliação que com poder regulador, ela não traz tantos benefícios para o aluno, porque ela traz uma proposta de trabalho que, como medidas, não vê o aluno como não atribui um fator avaliativo em tudo aquilo que o aluno faz dentro da sala de aula e às vezes segue por determinado caminho que às vezes desfavorece a questão do aprendizado do aluno, de tudo que ele constrói dentro da sala de aula. Muito bem. Outra pergunta que eu ia fazer, Sebastião, é: como você definiria proposição de conscientização das desigualdades sociais e culturais? Olha só, conscientização das desigualdades sociais e culturais, ela existe assim um patamar de grande diferença. Nós temos um país onde às vezes essa diferença ela se torna cada vez mais, né, distante. Se nós analisarmos assim
em outros países, essa desigualdade não é tanta. Hoje nós temos, assim, se tratando do nosso país, Brasil, um país onde você tem assim, uma minoria de ricos, só que esses ricos, se você fazer comparação com outros países, ele tem uma riqueza maior do que eles. Então essa desigualdade ela vem passando de geração em geração, e cada vez mais, né, vem a questão do sistema capitalista, que é um sistema que não favorece principalmente a pobreza. Você vê que cada dia mais, né, estão construindo máquinas que fazem trabalho de várias e várias pessoas, e com isso cria desigualdade. Na questão étnica, nós podemos ver a questão também do indígena, do negro, que às vezes ele é deixado um pouco de lado na questão dessa igualdade, principalmente na educação. Se nós fizermos assim uma análise do todo da educação, são poucos, né, os índios, ainda que hoje tem a questão de cota para determinados setores, mas ainda assim falta muito para que o Brasil cresça neste ponto, que é o principal, assim, para nos tornarmos assim, um país realmente de igualdade social, não de desigualdade. Muito bem. Então foram, né, respostas objetivas, satisfatórias, né, que serviram de aprendizado para cada um de nós. Aqui deixo meu agradecimento ao professor Sebastião Moreira. Em seguida passo as seguintes perguntas para minha colega Jamile Sacerdote. Seba, boa noite. Primeiramente, muito obrigada por estar recebendo nós aqui na sua casa. É um prazer, né? Nós viemos aqui, né, te fazer essas perguntas. E eu tenho duas perguntas para lhe fazer, né? A primeira, quais são os objetivos educacionais e como devem ser? É só. O principal objetivo da educação, se você olhar até na questão mesmo a fundo, do significado da palavra, é formar cidadãos críticos e honestos, né, que o nosso país tanto precisa. Por que críticos? Você vê que hoje a proposta de educação, às vezes até mesmo daquele que ensina, não traz algo assim de criticidade para o aluno. Ele às vezes até a forma de trabalhar faz com que o aluno não crie uma consciência crítica da realidade, ele absorve apenas aqueles conteúdos, mas aqueles conteúdos servem apenas para uma profissão, para algo que ele vai fazer lá no futuro, mas não com aquela consciência de agir no país, de ser uma pessoa politizada para criar seu próprio espaço, que às vezes muitos colocam um objetivo, e isso tem às vezes uma postura capitalista, quando diz assim, formar pessoas para o mundo do trabalho. E não é bem assim, é formar primeiro pessoas conscientes. Quando a pessoa tem consciência da realidade, eles buscam, né, seus valores, ele sabe respeitar o outro, e através disso ele cria uma educação realmente que é a proposta para a educação do nosso país. E o que é a avaliação formativa? A avaliação formativa é aquela que tem um significado mais amplo, né, a fundo assim, da palavra, porque a avaliação formativa ela traz algo de importante para o aluno, ela traz uma análise assim melhor daquilo que ele aprende. Ele mesmo, no caso, que hoje a maior parte das avaliações ela é medida, então a avaliação você não pode medir. Não é como uma medida que você tira 9, 10, mas sim uma avaliação para formar o aluno, para ser, no caso, aproveitar também as qualidades do aluno dentro da sala de aula, na sua participação no todo, até porque é a grande proposta. Se você vai para a LDB, ela propõe que a avaliação ela priorize mais a parte qualitativa do que quantitativa. É tanto que as novas formas de avaliações ela não vem mais com número. Se você pegar de primeiro ao terceiro ano, né, já vem com conceito. Por quê? Porque você não pode medir conhecimento. Você tem que avaliar de forma que o aluno realmente você entenda o que o aluno aprendeu, e com isso você consiga fazer uma avaliação realmente verdadeira daquilo que o aluno aprende. Muito bem, Sebastião. Quero aqui deixar, né, os meus agradecimentos e pedir ao professor que deixe uma mensagem. A mensagem que eu deixo para vocês é que realmente procure estudar, conhecer os valores da educação. Nós sabemos que hoje é difícil você, né, buscar esse conhecimento, às vezes até a própria
a própria vida, se até o próprio município não oferece muito na questão de você buscar algo positivo para a vida de vocês. Tanto jovem gostaria de estar em uma sala de aula, compreendendo mais a situação, às vezes servindo até o nosso próprio município. Então a mensagem que eu deixo é que prossigam estudando, buscando conhecimento. O conhecimento, você nunca chega ao topo do conhecimento. E deixo finalizando assim a mensagem é que ninguém sabe tudo. E aquele que diz que sabe tudo não sabe quase nada. Então busque sempre conhecer algo melhor, vai buscando, porque através do conhecimento é que você se torna uma pessoa melhor. É a única coisa que você leva até a sua morte. Às vezes a riqueza ela termina, outras coisas que você consegue ela acaba aos poucos, mas o conhecimento ele morre junto com você, ele te acompanha até a sua morte. Então que busque isso, conhecer cada vez mais, estudar, ler vários livros, isso é importante para o seu conhecimento e para chegar a algum lugar neste mundo tão difícil de lidar hoje em dia. A gente fica por aqui. Boa noite.